Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais uma resolução de questão aqui no nosso canal. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês uma questão que um amigo meu, o Pablo, me mandou ali, uma questão do TRT, 14ª região, de um concurso que foi organizado no ano passado, no ano de 2022, pela banca FCC. De longe, essa é uma das questões mais difíceis de sequência que eu já vi nesse curto período de tempo que eu estou estudando aí um pouco mais algumas provas de concurso. Já vi questões do Banco do Brasil, TJ Ceará, TJ São Paulo, Polícia Civil, vários concursos, mas nenhuma delas até agora se compara com essa questão de sequência. Você tem vários conhecimentos para aplicar nela e sem mais enrolações, vamos de vez entender como que você vai chegar na sua resposta. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e vamos lá resolver a questão de hoje. A questão diz o seguinte, considere a sequência. E aí ele te dá 3, 6, 36, 12, 15, 90... 30, 33, e aí ele bota reticências. E ele pede pra gente qual que é o centésimo termo dessa sequência. Primeiro de tudo, pessoal, a grande dificuldade, a primeira logo que a gente já se depara, é enxergar alguma lógica nessa sequência. Porque, de cara, é muito difícil enxergar essa lógica, na minha opinião. Então, vamos aqui pro nosso primeiro passo. Eu vou até reescrever a sequência que a gente tem. 3, 6, 36, 12, 15... 90 e volta pro 30, vai pro 33 e por aí vai. Quando eu olhei essa questão, a única coisa que veio à minha mente foi o seguinte, quando você vai do 3 para o 6, você soma 3. Quando você vai do 6 para o 36, você multiplica por 6. Quando você vai do 36 para o 12, você está dividindo por 3. Aí você vai perceber que aqui esse processo ele vai mais uma vez se repetir. Do 12 para o 15, você soma 3. Do 15 para o 90, você multiplica por 6. Do 90 para o 30, você divide por 3. Então perceba, sempre quando a gente está trabalhando com questões de sequência, você percebe que você vai ter meio que um padrão que sempre se repete. E esse padrão aqui, ele se repete sempre a cada 3 números. Então a cada 3 números o padrão se repete. Você soma 3, você multiplica por 6 e divide por 3, aí o processo se repete mais uma vez. Então, a cada 3 números, você vai ter essas 3 operações, né? E aí, todo o processo, como eu já mencionei, ele vai se repetir. Particularmente, o meu segundo passo foi qual? Foi basicamente enxergar que dentro dessa nossa sequência principal, vou até botar aqui as reticências, porque a gente tem outros números depois disso, é uma sequência que é infinita. Eu tentei enxergar que existem dentro dessa sequência maior, né, dessa sequência principal, existem 3 sequências que, digamos assim, são secundárias. Para mim, seria a formada pelo número 3, pelo número 12, depois pelo número 30 e assim sucessivamente. Essa seria a nossa primeira sequência da sequência maior. A outra sequência que a gente extrai dessa sequência maior seria o 6, depois o 15, depois o 33 e por aí vai. E ainda teria uma terceira sequência que a gente extrai dessa sequência principal, que seria formada pelo 36, que está aqui, pelo 90 e por outros números que não são dados na questão. E aí, como que eu particularmente pensei? Eu pensei o seguinte, eu queria encontrar onde que o centésimo termo estaria, em qual dessas 3 sequências ele iria se encaixar. Quando você trabalha com sequências, eu sempre falo isso, né? Você precisa identificar um padrão. A gente viu que o nosso padrão ele se repete de 3 em 3. E aí, qual que é a ideia por trás disso daqui para qualquer questão de sequência? Se ele te pede o centésimo termo e você sabe que os termos em geral se repetem de 3 em 3, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 100, que é o termo que ele quer, você vai dividir por 3. Quando você vai fazer essa divisão, você encontra aqui o 33 e você encontra o resto, que seria o resto 1. O que é que isso te diz? Em geral, quando você analisa o resto, você consegue encontrar onde que o centésimo termo está, ou pelo menos com qual termo ele vai se relacionar. Perceba que o termo será o 3, que é o primeiro termo da sequência. Vou te dar um exemplo mais próximo para você entender. Perceba que o 12 aqui, ele está na mesma sequência do 3. A gente colocou ele na mesma sequência aqui do 3, né? Então, o 12 ele ocupa na sequência principal
a posição de número 4. E perceba que pelas relações que a gente está fazendo, eu sei que o 12 ele ocupa a quarta posição na minha sequência principal e ele está relacionado com o 3. Vamos tentar enxergar isso. Ó. O 12 é o meu quarto termo, então é o meu quarto termo. Eu vou dividir por 3. Por que por 3? Porque eu sei que a minha sequência ela sempre se repete após 3 elementos. Quando eu faço essa divisão, eu encontro 1 aqui e encontro o resto 1. Mais uma vez, olha sempre o resto. O que é que o resto 1 está me dizendo? Está me dizendo que o número 12, que ocupa a quarta posição, ele tem alguma relação com o termo que está na primeira posição. Exatamente porque a gente encontrou o resto 1. Então, feito tudo isso, né, todas essas observações, a gente já sabe que o 100, ou seja, o termo de número 100, na verdade, ele vai estar dentro dessa sequência aqui. Então, a gente já nem vai mais olhar para as outras. O nosso centésimo termo da sequência principal, ele vai estar dentro dessa sequência aqui. Perceba, pessoal, que a nossa sequência até agora é a seguinte, ó, 3... 12, 30. E se você continuasse fazendo todos aqueles outros processos que a gente já fez, você ia encontrar aqui os 66 e assim sucessivamente. O que é que está acontecendo aqui? Ó? Do termo de número 3 para o termo de número 12, você está somando 9. Do termo de número 12 para o termo de número 30, você está somando 18. Do termo de número 30 para o termo 66, você somou 36. O que é que você está percebendo aqui? Que você está sempre somando os termos 9, 18, 36. Se você quisesse verificar, depois você veria que somou com 32 e por aí vai. Ou seja, os termos que nós estamos somando sempre ao 3, que é o nosso termo inicial, são os termos de uma progressão geométrica. Eita, Ivan, tá muito bugante essa questão. Concordo, pessoal. Isso daqui é uma progressão geométrica de razão 2, ó. Por quê? Porque se você pegar os termos e multiplicar por 2, você vai sempre encontrar o próximo, ó. 9 vezes 2 dá 18, 18 vezes 2 dá 36, 36 vezes 2 dá 72 e por aí vai. Então, você tem aqui os termos de uma PG e sempre que você soma com o 3, você encontra o próximo número. Quer ver? Vem comigo, ó. Se eu somo o 3 com o primeiro termo da nossa PG, né, da nossa progressão geométrica, eu encontro 12. Realmente, ó, 3 mais 9 dá 12. Se eu somo 3 com o 9 e com o 18, ou seja, com os nossos dois primeiros termos da PG, eu encontraria o 30. Por quê? 3 mais 9 dá 12, 12 mais 18 daria exatamente 30. Então, perceba, realmente essa relação existe. E aí, pessoal, é onde tem aqui o grande pulo do gato. A gente precisa saber qual a posição que o centésimo termo da nossa sequência principal, a gente precisa saber qual a posição que esse centésimo termo da sequência principal ocupa nessa nova sequência que nós construímos. E aí, quem que vai te ajudar nisso? Quem vai te ajudar é exatamente essa divisão que você já tinha feito aqui anteriormente. Por quê? Porque nessa divisão você consegue perceber que até a gente chegar no 100, já se passaram 33 bloquinhos desses que a gente construiu, né? Se passaram 33 bloquinhos desses. E que o 100, ele vai estar exatamente no 34º bloco, porque ele não ocupa o bloco de número 33, ele vai ocupar o próximo. Então, o centésimo termo da nossa sequência principal, ele vai ser o termo de número 34 nessa nova sequência que nós construímos. E aí, pessoal, como que a gente descobre o 34º termo dessa sequência que nós construímos? Outro pulo do gato seria qual? Perceba, sempre que eu quero descobrir algum número dessa nossa sequência aqui que nós criamos, eu pego o primeiro termo, que é o 3, e eu somo com alguns termos dessa nossa progressão geométrica que a gente construiu aqui embaixo. Vamos tentar encontrar uma lógica, ó. Se eu quero encontrar o segundo termo dessa minha sequência, o que é que eu faço? Eu somo o 3 com o primeiro termo da minha progressão geométrica. Se eu quero encontrar o terceiro termo dessa minha sequência aqui, eu somo o 3 com o primeiro e com o segundo termo dessa progressão geométrica. Se eu quero encontrar o 66, que vai ser o quarto termo dessa minha sequência aqui, eu pego o 3 e somo com o primeiro, o segundo e o terceiro termo daqui. Logo, se eu quero achar, pessoal,
o meu termo que está na posição 34 nessa sequência aqui, que vai ser exatamente o meu A34, eu vou pegar e vou somar o 3 com todos os termos da minha progressão geométrica até a posição 33, porque sempre é o valor que eu quero, né? Sempre é a posição que eu quero menos 1. Foi exatamente isso que a gente construiu. Então, seria exatamente a soma dos termos dessa nossa PG aqui, e aí, lembrando, a soma dos 33 primeiros termos dessa nossa PG aqui. E aí, sim, finalmente, é realmente só aplicar a fórmula, porque isso vai ficar 3 mais a soma dos termos de uma PG, pessoal, finita como essa daqui. A fórmula é A1, ou seja, o primeiro termo, que é 9, multiplicado pela razão, que é 2, elevado a n, que é o número de termos, no caso aqui é 33, tá certo? Menos 1, tudo isso dividido pela razão, que é 2, menos 1. Isso daqui é a fórmula. Então, o nosso A34 ficaria 3 mais 9 vezes 2 elevado a 33 menos 1. Essa daqui, pessoal, já é a nossa resposta, tá certo? Essa já é a nossa resposta. Ivan, mas não estava dividido por 2 menos 1? Tava, só que 2 menos 1 é 1, né? Então, a gente já omitiu aqui. Esse A34 que nós achamos é o 34º termo dessa sequência aqui, dessa sequência secundária que nós construímos. E que a gente já havia visto que é também o 100º termo da nossa sequência principal. Quando você olha nas alternativas, você não encontra nenhuma delas sendo esse valor aqui. Então, a gente ainda precisa trabalhar nesse valor para encontrar a resposta correta. Então, pessoal, realmente era uma questão muito complicada. Então, eu transcrevi para cá só para a gente dar uma arrumada, porque aí a gente vai encontrar a resposta. Ó, vai ficar 3 mais... Aqui a gente pode distribuir, né? Pode multiplicar, ficaria 9 vezes 2 elevado a 33, menos 9, né? 9 vezes 1, a gente só aplicou a distributiva. Isso daqui, pessoal, ainda seria igual a 9 vezes 2 elevado a 33 menos 6. Você ainda não encontra nenhuma dessas alternativas. E agora, pessoal, onde vinha o grande pulo do gato, porque você tinha que enxergar que o 9, na verdade, é a mesma coisa de 6 mais 3, vezes 2 elevado a 33, menos 6. Aplicando mais uma vez a propriedade distributiva, você encontraria 6 vezes 2 a 33, mais 3 vezes 2 a 33, menos 6. Agora, você pode botar também o 6 em evidência. Vamos pegar esse 3 e botar aqui na frente, né? 3 vezes 2 elevado a 33, mais 6 em evidência. Colocando 6 em evidência, ficaria 2 elevado a 33, menos 1. E aí, sim, a gente encontraria a nossa resposta, que seria, de fato, a letra D. Mas, mais uma vez, repito, essa era uma questão muito difícil que envolve sequências lógicas. Não é muito comum esse tipo de questão na imensa maioria dos concursos, mas foi uma questão que caiu aí no TRT 14ª região. Espero que vocês tenham curtido essa resolução, que é muito difícil, né? Se inscrevam no canal para ficar sempre por dentro de novas atualizações. Beijão para cada um de vocês e ó, valeu!